Existe um tema que me persegue. Cria um plano infalível. Gosto dele, acho que ele tem essa ideia. Ele me parece um personagem, não tenho certeza, quase humano. Não digo que gosto desse personagem, que me persegue. 4 vezes N vezes. Olá, eu sou a Nádia Naira e eu vim aqui propor um jogo para vocês. É uma viagem sobre a história do Caram. É um jogo. Topa jogar comigo esse jogo? Bom, então vamos dar continuidade ao nosso sorteio. A gente já leu os números, vamos ver. O número 5, o 2, o 11, o 9, o 4 e o 7. Eu vou tirar um número novo para chegar num título novo e eu vou ter entre 7 e 10 minutos para falar sobre ele. O número é o número 6, o livro se chama Pescoço Ladeado por Parafusos. O Pescoço Ladeado por Parafusos é um livro que foi editado pela Ciência do Acidente também, deixa eu ver, só para ter certeza, exatamente, pela Ciência do Acidente, em 2001, e que foi reeditado pela Arte e Letra, aqui uma editora de Curitiba, em 2013. O Pescoço Ladeado por Parafusos é um jogo, um quebra-cabeça que o cara nos propõe. Ele tá aqui à busca daquele personagem, de construir aquele personagem que ele não sabe o nome, o sobrenome, ele está procurando uma alcunha, um apelido, ele está procurando traços para esse personagem, traços físicos, traços psicológicos. Ele é declaradamente um autor em busca de um personagem. O livro é dividido em 2 partes, em caderno de geografia e em caderno de caligrafia. No caderno de geografia, ele escreve coisas muito diferentes, de naturezas muito diferentes. Tem um jornal de uma guerra, que se chama Jornal da Guerra contra os Taedos, tem anotações sobre números, onde ele vai partir dos números, como nesse jogo que a gente está jogando aqui, e vai fazer digressões a partir dos números. Tem um bestiário, tem introduções à geografia, onde o cara fala muito sobre mapas, sobre caminhos, e tem capítulos numerados, que são esses capítulos onde ele está procurando esse personagem, o sósia. E ele vai procurar esse personagem em muitos lugares, em bares, na rua, em shows, em museus, em quadros, em livros, e ele também vai ao teatro procurar esse personagem. E, por exemplo, um ator. Um ator, ele não é fisicamente sósia do personagem, ele é gêmeo no perfil psicológico. Traçando um perfil do ator e do personagem, descobre-se que eles são, na verdade, 3. O monstro, o médico e a enfermeira. No teatro, quem é o sósia de quem? O ator e o personagem. Ele brinca de ir ao teatro numa segunda-feira, que provavelmente é um dia de folga da companhia de teatro, quando não há sessões, e ele senta então na primeira fila. Daqui da primeira fila, os olhos ficam na altura dos sapatos do elenco. Os personagens usam sapatos à altura dos olhos dos espectadores da primeira fila. O ator, com dentes e perdigoto e língua e céu da boca armado até as gengivas, diz: "Dentro dos sapatos todos nós estamos descalços." A fala me pega de surpresa, eu esperava que ele dissesse outra coisa, como palavras, 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 citando Hamlet. Ou sapatos, sapatos, sapatos. Além de rostos, pés. Os pés no palco do teatro me fazem lembrar que os personagens têm o hábito de possuir pés. E até muito mais, pés que deixam pegadas, imprimem um desenho no chão. É necessário encontrar os traços dos pés do personagem. Os pés, os mesmos pés que sobem a escada do Júlio Cortázar para fugir do incêndio, para fugir com o circo, que é passar a perna na humanidade, um romance, fugir com o circo, um anacoluto. Fugir com o circo é de bom tamanho, começar do zero em caixa-pregos ou cafundó do Judas, é deixar alguém com a pulga atrás da orelha, sem encher linguiça. Fugir com o circo, todo um santo atrapalha, é uma barafunda, um bafafá, o diabo a 4, é mão na roda. Eu sou freguês de caderno, eu digo que eu vou comprar cigarros na esquina e fujo com o circo. Eu pico a mula, fugir com o circo é efêmero para sempre. Fugir com o circo é escapulir feito um espirro.
Fugir com o circo é começar do zero. Esse é um trecho que eu usei na adaptação do Bolacha Maria, e a atriz que fazia era a Tatiana Blum. Para nós do teatro, das artes performativas, essa ideia de fugir para dentro de um personagem ou para dentro de uma história é sempre muito interessante. Essa ideia de fugir numa camada ainda um pouco mais ficcional seria para a gente, então, fugir com o circo. É um tema bastante recorrente na literatura paranaense. Muitos dos nossos autores escrevem sobre a ideia de fugir com o circo, como o Dalton Trevisan, a Cionara Souza, muitos. Aqui na procura do personagem, o Caran vai então, além de descrevê-lo fisicamente, vai procurar traços do perfil do personagem e vai falar sobre os medos. Então, ele faz uma lista de medos: medo de bicho-papão, medo de escuro, medo de guerra, muitos medos, medo de casca de banana, medo... Nossa, são muitos medos. E tem um medo que eu achei muito pertinente para hoje, que eu acho bacana de ler para vocês, que é o medo de calendário. O calendário pendurado na parede, imagine isso, imagine um calendário pendurado na parede. É fácil imaginar um calendário pendurado na parede. Bem, eis aí o cenário. Vamos então à ação. Uma pessoa aponta o dedo em riste para o calendário e grita: pare! Por uma dessas coincidências inexplicáveis, nesse momento, no momento do pare, o calendário se desprende da parede. O calendário cai. Muitos anos depois, o calendário continua exatamente no ponto do chão aonde ele caiu, intocável. Em Cebola. O Caran, ele faz uma citação dele mesmo. Ele reescreve um trecho que está no Cebola, que é um livro onde ele também reescreve textos de outros autores. E aqui ele tem a generosidade de dizer da onde vem a referência. Essa ideia de escrita e reescrita, de retrabalhar sobre as mesmas histórias e não ter que inventar uma novidade. É muito desse universo labiríntico do Caran. Ele está dando a volta sobre ele mesmo, falando sobre os mesmos assuntos, a recorrência dos assuntos. E é por isso que talvez a gente possa usar realmente o exercício que o Valêncio propõe, que a gente pode sair de um livro e entrar em outro, porque o próprio Caran faz isso. Próximo número, vamos lá. Número 12. A Cidade Sem Mar. A Cidade Sem Mar não é um livro, é uma revista. Essa revista se chama Leite Quente e ela era publicada na década de 80 pela Fundação Cultural de Curitiba. E alguns autores eram convidados para escrever a revista toda. Tem algumas revistas que foram escritas por Leminski, por exemplo, e essa aqui foi escrita pelo Caran. Inspirado nessa revista, eu e Giovanna Soar montamos uma peça que também nos foi feito um convite pela Nena Inoue para participar de um projeto que eram companhias teatrais que montavam autores curitibanos. E a gente pegou o Caran e adaptou o Caran, então, para o teatro. Não era exatamente para o teatro, porque era uma peça que acontecia na rua. Ela começava na Rua São Francisco, ali no centro de Curitiba, entrava dentro de um prédio ali histórico da rua e depois saía de novo para a rua. A ideia da Cidade Sem Mar é essa ideia de que Curitiba é uma cidade que está a 908 metros acima do nível do mar, não tem mar, mas gostaria de ter. A abertura da revista Leite Quente é do Sérgio Mercer e diz assim: vai descer no fim de semana? Curitibano não vai à praia, curitibano desce. O verbo descer aí tem uma importância fundamental. Você desce da gravata, a madame desce do salto alto, desce do carro para subir o buggy, desce o uísque caipirinha goela abaixo, desce engradados de cerveja, desce o calção para fazer xixi no mar, desce a autocrítica, desce a lenha no governo, desce a libido com a patroa, desce o saldo médio. E não adianta fugir para as praias de Santa Catarina, sempre haverá alguém murmurando às suas costas:
é de Curitiba. Curitiba, essa cidade sem mar. Pobres infelizes que não perceberam a importância do banho de sol à beira do mar, existindo o banho de lua à beira de Curitiba. Manuel Carlos Caram. Essa é a letra do Manuel Carlos Caram. Então, se Curitiba é uma cidade que não tem mar, que está 908 metros acima do nível do mar, mas gostaria de ter mar, essa cidade é uma lenda. Ele brinca muito com essa ideia de lenda. A lenda pede, então, que ela seja alimentada. Todas as lendas, vamos lá, pedem para ser alimentada, vamos alimentar as lendas curitibanas. Há quem diga que para Curitiba ser perfeita, só falta ter mar. Há quem diga que Curitiba é tão ruim que nem ao menos tem mar. É lenda? A lenda diz que Curitiba tem apenas 2 estações, inverno e rodoviária. Hoje é dia 22 de setembro de 2020, é primavera, faz 12 graus em Curitiba. É sempre inverno em Curitiba. Aí ele vai, aqui nesse livro, descrevendo os usos, os costumes dos curitibanos na praia. E são sempre fáceis de identificar os curitibanos na praia, porque, por exemplo, as mulheres têm o hábito do uso de colar de pérolas no veraneio. Mas tem uma explicação. A volta às origens, as ostras. Tem ainda uma outra explicação. Levando ao banho de mar, o colar de pérolas, ele recupera o perolado. A pérola ela fica mais corada. Pois é, as pérolas elas descem a serra para se bronzear sob o sol de Caiobá. Caiobá é a praia mais conhecida do Paraná, porque é uma praia da alta burguesia curitibana. Os primeiros que buscaram as águas salgadas do Atlântico fizeram um trabalho de desbravamento que hoje, quando contam, até parece ter sido divertido. Mas imaginem que para chegar em Caiobá, quando ali era apenas mato, só mato. Imagine mais, não tinha estrada para chegar em Caiobá. Era preciso ir pela praia. Se descia até Pontal do Sul e depois que a maré baixasse, você ia até Caiobá. Mas nada disso era obstáculo para os valentes curitibanos com sede de mar. E ainda, a mulher de Curitiba, ela tinha mania de ir para a praia maquiada. Era um verdadeiro desfile. Muita gente achava aquilo estranho, principalmente as pessoas de fora. Porque praia, a gente tem que ir à vontade mesmo. Mas então era um motivo de gozação. Aquela mulher que ia de joias, cheia de maquiagem, desfilando na praia. O chapéu combinando com a saída de praia, combinando com a chinela. Verdadeiros desfiles. Ria-se muito desses costumes, pois é rindo que se castiga o costume. A Cidade Sem Mar, ela é muito bem humorada, muito divertida, e a gente usou essa mistura de crítica com autoironia, de rir da gente mesmo e dos nossos hábitos. Ela não foi uma peça que ficou em cartaz muito tempo, a gente só fez 2 apresentações, elas foram praticamente performances. Como eu contei, a gente começava na rua e o nosso público ele esperava alguma coisa. Então ele ficava numa fila esperando para entrar. Depois ele subia para uma pequena sala de espera. Depois dessa sala de espera, ele era convidado a entrar num outro ambiente. Era uma peça então de vários lugares, era uma peça de circulação. E eles esperavam para entrar em algum lugar onde supostamente aconteceria alguma coisa. Era uma sala preparada com um grande telão onde a gente via o mar. A gente ficava 5 minutos, a gente expunha ao público 5 minutos a imagem do mar e o público podia sentar em cadeiras de praia, embaixo de guarda-sóis e tomar gasosa, que é uma bebida muito típica do Paraná, de Curitiba. E logo depois disso, o público era convidado a entrar num ônibus. Um ônibus muito tradicional que leva os curitibanos para a praia, que é uma linha de ônibus, que é a linha da Graciosa, a empresa de ônibus. Nós fomos a essa empresa de ônibus, emprestamos um ônibus e colocávamos as 40 pessoas do público dentro do ônibus e levávamos elas para passear na praia de Curitiba, que é a Praça da Catedral, a Praça Tiradentes. Nesse trajeto, as pessoas ouviam algumas histórias.
Uma dessas histórias era a história de uma guerra no ponto do ônibus. Quando as pessoas... O ônibus terminava de dar a volta na Praça Tiradentes e estacionava. E o público via uma cena que se passava no ponto de ônibus. Essa história eu tirei do Cebola e adaptei pro... Não foi do Cebola. Essa história do ponto de ônibus é uma história que está nesse outro livro aqui, que é o Fontes Murmurantes. Depois eu leio para vocês A Guerra no Ponto do Ônibus. Mas era muito interessante, porque a peça acontecia na rua, o palco era a rua, os atores estavam na rua e o público dentro do ônibus. Muito bem, vamos para mais um número. 10. Crônicas de Alhures do Sul. Muito bem. Crônicas de Alhures do Sul não é um livro do Caran, como o próprio nome diz, são crônicas. O Caran, no ano de 2007, ele passou o ano todo escrevendo crônicas sobre uma cidade inventada. Uma cidade que ele inventou num livro chamado O Impostor no Baile de Máscaras. Essa cidade se chama Alhures do Sul. Ela, na verdade, é uma fantasia, ou um nome fantasia de Curitiba. Ele escreve, então, crônicas semanais e lê essas crônicas na rádio. Então, é muito legal, porque a gente tem as crônicas lidas pelo próprio autor num programa de rádio. Ele era jornalista, então tinha muitos conhecidos na área de comunicação, publicidade, e ele abre um espaço bastante interessante, que é escutar uma história ficcional. Não era exatamente um jornalismo, mas era como um pouco uma linguagem jornalística. Ele também publicava as crônicas no blog do Zé Beto, amigo dele, e no blog do Zé a gente tinha a oportunidade também de ver o texto escrito. Eu imprimi tudo o que eu encontrei e a gente tem esses áudios do Caran gravado também com ele mesmo lendo as crônicas. E eu vou começar lendo uma, que eu acho bem interessante. Tem a data dela aqui, 9 de abril de 2007. Eu sou inviável. Que abertura, não é mesmo? Eu sou inviável. Como é que chamam isso? Impactante. Eu descobri a palavra outro dia. Ela resolve tudo, basta dizer impactante e está dito. Não são necessários estudos, análise ou qualquer outro esforço, basta dizer impactante e diz tudo. Encontrei uma abertura impactante, eu sou inviável. Claro que só escrever é fácil, mas dizer isso numa roda implica em alguns conhecimentos de teatro. Encontrar o tom exato, saber o que fazer com os braços, revirar ou não os olhos, a abertura do monólogo, eu sou inviável. No meio do caminho entre a frase escrita e a teatral, a frase radiofônica. O ouvinte não sabe o que eu fiz com os braços ou se eu revirei os olhos quando eu disse eu sou inviável. Resumindo, eu sou inviável. É a frase do começo, ficam faltando o meio e o fim. Mas eu não tenho nem meio nem fim, tenho apenas o começo, porque eu sou inviável. É também uma crônica muito interessante para hoje, né? Nós estamos nesse momento em que a gente está fazendo tudo mediado, né? Tudo através das câmeras, através dos áudios, estamos fazendo podcasts e o rádio também se tornou um meio muito importante para nós, artistas de teatro. Então é uma abertura muito interessante. A frase teatral, a frase radiofônica, essa experiência da mediação. Tem uma crônica que eu gosto bastante e que é sempre muito bem-humorada, a crônica é sempre muito divertida, engraçada. E o cara ele levanta assuntos às vezes bastante delicados, em que muitas pessoas não têm nem coragem de tocar. Essa crônica é do dia 18 de junho de 2007. Como eu imagino que seriam os meus 15 minutos de fama? Londres, chuva torrencial. Eu permaneço durante 15 minutos segurando o guarda-chuva para a rainha da Inglaterra. Uma questão a resolver. Eu devo permanecer na chuva e mantendo a proteção do guarda-chuvas inteiramente sobre a rainha? Ou eu mantenho o guarda-chuva protegendo nós dois? Se usá-lo como proteção para ambos, eu posso estar permitindo que alguns pingos de chuva atinjam a rainha.
Isso fará bem ou mal para os meus 15 minutos de fama? Sabe de uma coisa? 15 segundos de fama são suficientes. 15 segundos. Suficientes. Avisem a rainha. É muito divertido como ele brinca com a dessacralização dessas figuras icônicas, né? Como a rainha, o poder, né? É muito, muito legal. Uma crônica muito especial é uma crônica do dia 2 de abril de 2007. A minha consciência se manifesta e me mostra que eu sou um mentiroso sempre que eu passo por um 1º de abril. O eufemismo permite chamar as minhas mentiras de ficção, mas nem tudo é mentira. Às vezes vem uma verdade disfarçada de ficção. Quando eu escrevi o personagem fazendo serenata com o piano na carroceria de um caminhão, eu me baseei na verdade. Eu conheci o homem que na juventude levava o piano para a serenata. Chamava-se Antônio, meu pai. A música que ele costumava tocar nas serenatas, La Comparsita, o tango de Matos Rodrigues. Eu fiz da verdade uma ficção porque eu precisava encher páginas e páginas para que aquilo virasse um livro. A serenata do piano, a serenata com o piano, acrescentou um parágrafo. De parágrafo em parágrafo a gente enche o livro. E um pouco de verdade aí pelo meio sempre melhora a qualidade das mentiras. Inspirados nessa crônica do Caran e em outras vezes que ele escreve essa ideia do pianista sobre a carroceria do caminhão, a gente fez então, dentro do projeto Mesmas Coisas, uma serenata em protesto ao cancelamento da oficina de música de Curitiba. Tá aqui a atriz, cantora Michele Pucci em cima da carroceria do caminhão com o pianista. Para acabar um pouco as histórias das crônicas de Alírios do Sul, que eu espero que sejam publicadas um dia, com esses áudios do Caran também, a gente vai deixar o próprio Caran ler uma crônica dele. Aqui. A crônica é do dia 19 de fevereiro de 2007. Criei um plano infalível. É perfeito. Todos os detalhes estão previstos. Nada escapou. Do detalhe tamanho formiga ao detalhe tamanho elefante, nada escapou. Tudo pensado e testado. Minuciosamente esquadrinhado. Esquadrinhado minuciosamente 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, N vezes. Criei um plano infalível. Talvez a palavra infalível não seja suficiente para revelar a dimensão da impossibilidade de falhar. O planejamento atingiu a perfeição. O resultado, consequentemente, é a perfeição. Criei um plano infalível. Como sempre acontece em casos assim, agora só falta descobrir para que serve o plano infalível. O plano infalível do Caran talvez seja um plano infalível. Sim, um plano infalível. Talvez esse plano infalível seja a imortalidade, como é a imortalidade de todos os escritores, a ideia de virar imortal, de ser lido e relido, feito e refeito, publicado e republicado, editado e reeditado. É um pouco a ideia de falar sobre a história do Caran, reeditá-lo. Existe um tema que me persegue. Gosto dele, acho que ele tem essa ideia, me parece um personagem quase humano. Não digo que gosto desse personagem, que me persegue. 4 vezes, N vezes.